Olá, aqui é o Evandro Magalhães e hoje eu resolvi, para variar, me dirigir a vocês na minha língua materna, o bom e belo português. Eu quase não tenho oportunidade de usar o português profissionalmente, né, atualmente, mas hoje me deu vontade de falar aos meus colegas lusófonos e contar para vocês hoje uma história muito interessante. Os personagens dessa história, quer dizer, eu vou contar a história, pelo mérito da história em si, mas como tudo que eu faço e de tudo que eu falo, há aí um componente de línguas, um componente de interpretação, um componente de tradução. Essa história remonta ao início da era cristã, aos primeiros 3 séculos depois da vinda de Cristo, e tem como personagens um santo, um papa, um bispo e um tradutor célebre também. A história é a seguinte: um sujeito chamado Epifânio, que era papa a propósito, o Papa Epifânio, escreveu uma belíssima carta a um bispo chamado João, Bishop John. Essa carta, pela celebridade do autor e também pela pureza de seu estilo, logo ganhou muita importância na Galileia e na região, e circulou por ali. Era uma carta cobiçada, virou um objeto de cobiça, porque era supostamente uma carta muito bonita. Um amigo, então, de Jerônimo, que mais tarde viria a ser canonizado como santo, e não só santo, mas o santo padroeiro dos tradutores, pediu ao colega, pediu, portanto, a Jerônimo, que fizesse para ele uma tradução. Esse sujeito se chamava Eusébio de Cremona, e era uma pessoa muito benquista, muito querida, mas não tinha domínio do idioma grego. E, portanto, estava privado de ler a carta belíssima que circulava, então, na Galiléia, naquela altura. Jerônimo, então, aqueceu ao pedido, resolveu fazer a tradução, a pedido do interessado, e não só fez a tradução, mas deu um passo a mais. Além de fazer a tradução, fez algumas pequenas adaptações para permitir que a linguagem chegasse ao nível de abstração do colega que lhe havia solicitado. Fez o que seria hoje aí uma transcriação, uma localização, para assim dizer, uma adaptação, né? Ele, como bom tradutor que era, adaptou a linguagem ao público alvo, né? Ao público que lhe havia solicitado, portanto, a carta. E pediu a ele que guardasse essa carta privadamente, ou seja, que fosse, então, uma carta para apenas dar a ele conhecimento do teor da famosa carta escrita pelo Papa, mas que ele, portanto, a guardasse para si, como cópia privada. Ocorre que daí a alguns meses, por expedientes que a gente não conhece bem, alguns detratores de Jerônimo, supostamente incitados por um sujeito chamado Rufino, surrupiaram essa carta, tiraram a carta da gaveta onde o sujeito a havia guardado. E ao se darem conta de que a linguagem havia sido flexibilizada, ao se darem conta de que a tradução não estava exatamente fiel ao texto, por não estar totalmente literal, começaram a vilipendiar Jerônimo e a espalhar a notícia de que ele não apenas era mau tradutor, mas quase que um herege, porque a ele havia sido confiada também a tradução para o latim da Bíblia, a Vulgata, né? E que ele supostamente também havia cometido erros e imprudências e imperícias semelhantes no traslado que havia feito, portanto, das Escrituras. Muito bem. Jerônimo ficou irado, como era de se esperar. E a propósito, é bom que se diga que, ainda que ele tenha sido canonizado mais tarde, tenha virado santo, Jerônimo de santo mesmo não tinha nada no seu comportamento. Ele era um sujeito irascível, era um sujeito dono de um temperamento sanguíneo e que em sua vida colecionou inúmeros adversários. Colecionou amigos poderosos também, entre eles um senador célebre romano chamado Pamáquio. E foi a esse senador que ele recorreu quando ele se viu no centro de uma calúnia, no centro de uma disputa, e onde então sentiu que precisava se defender. Ele então escreve uma belíssima carta a esse senador romano Pamáquio, que era do seu círculo de amizades, e essa carta, por várias razões, acaba por se estabelecer como o grande documento do bem traduzir, ou seja, se torna, portanto, a carta a Pamáquio o documento central no ofício da tradução. É reconhecida hoje, foi imortalizada como a grande carta magna, por assim dizer,
da tradução. Porque na necessidade de se defender, Jerônimo precisou dar vários exemplos do que é bem traduzir e do porquê é que ele havia se desviado da literalidade em alguns pontos a pedido do interessado. E então ele entra por várias tecnicalidades do ofício da interpretação, da tradução, para dizer que o fato dele dizer caro amigo, ao invés de honorável senhor, não o torna nem imperito e nem imprudente se ele sabe a quem ele está se dirigindo. E, portanto, ele também foge, e cita vários exemplos, daquela tradução literal. Ele mostra, por exemplo, que se alguém fosse traduzir diretamente, sem qualquer transliteração, sem qualquer adaptação, uma obra célebre de Homero para o latim, a própria ordem das palavras tornaria, se feita de maneira literal, se trasladada de maneira literal, tornaria impossível a compreensão do texto. Então ele se vale de vários desses recursos e faz uma defesa belíssima, uma defesa jurídica, inclusive perfeita. A carta abre com uma alusão a um episódio em que o apóstolo Paulo, certa vez diante de uma situação idêntica, em que se apresentou forçosamente diante do rei Agripa para se defender de calúnias que tais, começa agradecendo a oportunidade que tinha diante do rei de estar na frente de alguém que tinha ouvidos capazes de ouvir e de compreender. Ou seja, ele apelava ao senador romano, em quem ele enxergava essas mesmas virtudes, para que ele, então, pudesse não apenas defendê-lo, mas levar adiante a defesa da sua reputação e da sua honra. Então, é um documento que se eternizou, não só pela beleza do texto, eu deixei aqui embaixo o link para que vocês tenham a oportunidade de ler, é uma carta, de fato, belíssima, mas porque ela estabelece os preceitos do bem em traduzir, né? Que consiste em trasladar sentido por sentido e não palavra por palavra. Bom, a história é essa, a história acaba aqui, ou começa aqui, mas eu, ao contar essa história hoje, tinha e tem um objetivo que vai um passo além. E esse passo é o seguinte, 16 séculos depois, estamos nós aqui, às voltas, com muita frequência, com críticas semelhantes. É muito comum que alguém escreva um texto ou traduza um texto e outro tradutor em algum rincão saque de algum lugar uma crítica fundada ou infundada e que às vezes é muito azeda e que às vezes é muito ácida. Ou seja, existe na interpretação, na tradução, nos dois ofícios, um pouco bastante dessa frequência e dessa constância, por assim dizer, da crítica. E eu acho que há algumas razões para isso, quer dizer, o próprio legado tóxico que deixou essa briga de Rufino e Jerônimo e tudo, de certa forma, já meio que dita o tom. Mas lá na frente, adiante, quando então se estabeleceu o ofício da interpretação, temos que lembrar que ele também nasceu na sala de julgamento de Nuremberg, né, onde foram trazidos à justiça pela primeira vez na história pessoas acusadas de crimes contra a humanidade, genocídio, palavra que inclusive foi cunhada no julgamento de Nuremberg. Eu sei que há colegas que vão divergir, vão dizer que a interpretação não nasceu em Nuremberg, nasceu na Liga das Nações, nasceu no experimento Philae e Finlay, com a OIT, etc. e tal. Tudo isso é fato, tudo isso é verdade, mas eu e vários outros scholars aí continuamos e continuam a perceber os julgamentos de Nuremberg como o verdadeiro berço da tradução simultânea, interpretação simultânea, como hoje se chama, como ofício, porque ali foi que se normatizou a divisão do trabalho em turnos, a divisão, o chamado sistema de relé. Foi ali que pela primeira vez se protocolizou, por assim dizer, tudo isso. Mas isso é uma digressão. Mas só para lembrar que foi na esteira de uma guerra terrível, o maior e mais sangrento conflito do século XX, talvez da história, que nasceu o ofício da interpretação simultânea. Não foi de amor e poesia que falaram os primeiros intérpretes. Então, talvez por aí também tenhamos algo que nos ajude a entender esse caráter, às vezes, beligerante, de que se reveste a interpretação. Eu, certa vez, num artigo que escrevi sobre isso, apesar e além de falar só da história, ademais de falar só da história,
fecho com 5 proposições que eu gostaria de trazer aqui à consideração também dos colegas. Na medida em que eu acho que essa coisa, se possível, deve e precisa acabar. Todo mundo está, todos nós que estamos no ramo da tradução, da interpretação, estamos envolvidos em um ofício, em um tipo de atividade humana que, por definição, é extremamente impreciso. Não existe perfeição na comunicação e muito menos na tradução. Todos nós estamos correndo atrás do vento, sob um estresse fenomenal muitas vezes, sobretudo quem trabalha em cabine, com interpretação, e fazendo o melhor possível com as condições que nos são apresentadas. Não que não haja erro, não que não haja imperícia, não que não haja aventureiros, tudo isso existe. Mas a crítica já se mostrou quase que inócua. E eu acho que nos compete agora fazer algo que vá além dessa crítica. Então, eu quero deixar com vocês 5 tópicos, que foram os que eu elenquei nesse artigo que escrevi, um artigo que eu escrevi para a ATA Chronicle, e que começa com o pedido de que nós nos lembremos sempre de dar foco ao positivo. Em todos os dias da nossa vida, em todo momento, dentro e fora de cabine, nós temos a opção de centrar nossa atenção no que é negativo e no que é positivo. E é uma opção, é uma escolha. E a gente vai aos poucos aprendendo que tudo aquilo a que a gente dá atenção tende a crescer. Portanto, vamos optar por dar atenção àquilo que de fato é positivo, ao comportamento que a gente quer ver repetido. Essa é a primeira dica. Em segundo lugar, pavimentar a estrada que vem adiante e sermos nós os primeiros a oferecer a positividade que a gente quer ver no mundo. Não vou esperar que alguém me cumprimente, que alguém me elogie para reconhecer a beleza do trabalho de um colega. Não vou me privar, por medo de concorrência, por medo de sei lá do que, de dar ao colega o crédito que lhe é devido por um trabalho que foi muito bem feito e que merece esse tipo de crédito. Então, é como dizem os americanos, pay it forward, ao invés de pay it back. Tá certo? Em terceiro lugar, parar de dar desculpas. Todo mundo erra. Eu erro, você erra, haverá dias em que você estará insegura, mal, e cometerá alguns erros. Se um colega chamar esse erro à sua atenção, tenha a humildade de primeiro olhar para, de fato, ver se há ali algum fundo de verdade, antes de simplesmente espernear e criar com isso, novamente, uma tensão desnecessária. É preciso ter um pouco de humildade, porque todo erro nos brinda uma oportunidade de crescimento, se nós soubermos reconhecer e crescer a partir daí. Em quarto lugar, aprender também que nem tudo a gente precisa registrar, nem tudo que é crítica, e todos nós já somos adultos, já passamos por inúmeras situações, é preciso também aprender um pouco a criar uma casquinha mais grossa e deixar algumas coisas para lá, né? Ou seja, sacudir um pouco a poeira e não dar atenção também a toda e qualquer crítica que se faça. Se for uma crítica que tem sentido, voltamos ao passo anterior, crescemos a partir dela, mas nem toda a crítica será. E em quinto lugar, lembrar que nós temos que ser mais generosos com nós mesmos. Todos nós erramos, já disse, todos nós estamos envolvidos em um ofício impreciso. Ninguém acerta o tempo inteiro, nem o palestrante, nem quem faz pergunta e muito menos os intérpretes. Então é preciso reconhecer que às vezes teremos maus dias, às vezes teremos bons dias, vamos aprender em ambas as situações e partir adiante. À medida que a gente se torna mais compreensivo e mais tolerante com nós mesmos, fica mais fácil demonstrar essa tolerância também com os colegas que estão à nossa volta. Tá certo? Então era isso, a história é essa, os conselhos, entre aspas, são esses. E quanto ao Jerônimo, se ele foi santo ou deixa de ser, pouco importa. O importante é lembrar que ele nos legou um texto monumental, que é a tradução latina da Bíblia, a partir da qual se fizeram várias outras traduções, e que mais que prover um texto que bilhões de pessoas futuramente puderam ler, estabeleceu novos preceitos para a própria língua latina. A Vulgata significa aproximar, e era o que ele queria fazer, aproximar a linguagem da escritura do vulgo, da linguagem comum do homem e da mulher da rua. E ao fazer isso, ele praticamente reinventou, em muitos sentidos, a língua latina. Então, e a isso e por isso nós temos que ser muito gratos. E quanto à perrenga dele com o Rufino, e quem tem razão ou deixa de ter, eles que se ajustem e resolvam isso onde quer que estejam, tá certo?
Deixo um abraço a todos, eu sou o Evandro Magalhães, deixei aqui embaixo os links para alguns textos do Jerônimo, vale a pena ler não só a Carta a Pamaque, mas vários outros textos, pelo menos na tradução inglesa, desses textos, e vamos para frente, tá certo? Um grande abraço e até mais.